Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Como está a tua vida hoje? Espero que esteja tudo bem. A palavra do Senhor para nossa meditação se encontra em João 4, versículo 23, que diz: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Qual deve ser a nossa motivação para servir a Deus, para adorar a Deus? Existiam três tipos de pessoas que seguiam Jesus: os espectadores, que eram os fariseus, que seguiam para ver o que acontecia, para ver se pegava Jesus em uma falha. Existia outra classe que começou a seguir Jesus após ele multiplicar peixes e pães, que eram aqueles que seguiam Jesus justamente porque ele dava peixe e dava pão. Mas existia uma terceira classe, que eram aqueles que viam os sinais e criam que ele era o Cristo enviado. A essa classe denominamos de verdadeiros adoradores. E aí a gente vai ver que os espectadores e os interesseiros que vão pelo que Jesus podia, que iam pelo que Jesus podia fazer, porque ele dava peixe, dava pão. Quando o discurso endurece, eles ficam pelo caminho. Eles desistem da caminhada. Porque a gente vai ver no capítulo 6 do mesmo livro de João, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, quando Jesus começa a pregar, o discurso endurece, ele se apresenta como pão da vida. Muitos discípulos deixam Jesus, o abandonam. Então ele vira para os 12 e pergunta: porventura vocês também não querem ir? E aí Simão Pedro responde: Senhor, para quem nós iremos? Somente tu tens as palavras de vida eterna, né? Então a nossa motivação para servir, para adorar a Deus, deve ser pela pessoa dele, pelo que ele é para nós, e ele é tudo em nós, e é aquele que efetua tudo em todos. Nós não devemos servir, adorar a Deus pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Parece um clichê, né? De tanta gente ouvir em músicas, ouvir as pessoas falarem, mas a gente deve de fato adorar a Deus pela pessoa dele, pelo que ele é e não pelo que ele faz. E a gente sabe que quando a gente agrada do Senhor, como diz o salmista no Salmo 37, no versículo 4, agrada do Senhor e Ele concederá o que deseja do teu coração. Irmãos, Deus não é Deus de barganha nem de troca, mas Ele é um Deus recompensador, né? A gente vai ver também Mateus falando, né, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Quando algumas pessoas começaram a procurar Jesus depois da multiplicação de peixes e de pães, ele vai e falam, repreende aquelas pessoas dizendo: vocês não estão me buscando porque viram os sinais e creram, né? Mas porque eu fiz a multiplicação de peixes e pães. Então, trabalhar e não pela comida que perece, mas para que permanece para a vida eterna, né? Então, Jesus é o pão da vida, irmãos, porque Jesus é o verbo é a palavra. Então, a palavra é quem nos alimenta, o pão que nos dá vida, a vida espiritual, que dá força, né, espiritual, é a palavra de Deus. Então, vamos nos encher, nos alimentar desta palavra, para que nós possamos suportar os dias maus e os tempos trabalhosos que nós estamos vivendo. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo e amado, quero, Pai, te agradecer por mais um dia. Entro na tua presença em oração, meu Deus, em nome de Jesus, que é o nome que nos dá esse acesso. Foi pelo sangue expiatório de Jesus que ele derramou na cruz do Calvário, que expiou todo o nosso pecado, e é por isso que nós podemos ser transformados em sacerdotes reais e orar ao Senhor. Pai, eu quero te pedir por esta pessoa que ouve esta mensagem, pela sua família, pelo seu lar, pela sua parentela. Te peço que o Senhor esconda do dia mau, Senhor, esconda das tentações, livre de toda enfermidade. Meu Deus, acampa os teus anjos com espada desembainhada ao redor de cada um dos teus filhos. Que o Senhor possa visitar as nações, cuidar também de nossa nação brasileira. Toma os campos missionários em tuas mãos, Senhor. Os teus servos e as tuas servas que estão no ID em outras nações. Que o Senhor possa guardar no esconderijo do Altíssimo, livrando de toda peste perniciosa, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus, Senhor. Nos livra do inimigo das nossas almas, nos revista com tuas armaduras.
Que o Senhor possa também nesta tarde abençoar, Senhor, os plantonistas, os médicos que estão na frente desta pandemia, Senhor. Que o Senhor possa abençá-los, livrá-los de todo mal, em nome de Jesus. Que o Senhor possa saciar o faminto, Pai, curar os enfermos, libertar os cativos, quebrar todo o cadeado do inferno, despedaçar, Senhor, as trancas de ferro, os ferrolhos de bronze. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor. Livra-nos de todo mal, nos encoraja, nos ajuda a viver uma fé sensata, uma fé responsável e não imprudente. Que a gente possa ser sal da terra e luz do mundo, estar edificada sobre os montes nesse tempo de crise, nesse tempo difícil. Que as pessoas, Senhor, possam encontrar uma palavra de refrigério através de nós. E não por mérito próprio, mas por graça. Porque Jesus, o Senhor, é em nossas vidas. A tua palavra está em nossos corações. E ela flui de dentro de nós como rios de águas vivas. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos. Faz do teu povo um povo forte, um povo vencedor. Senhor, eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus a falência do inferno e a frustração de todos os projetos de Satanás contra a tua igreja. Porque a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, porque tu és o guarda fiel do teu povo, tu és o guarda fiel das nossas almas. Nos conceda uma tarde de paz, um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.